Hoje vamos falar do recesso. Uma detenção que a igreja teve. Seguiu a igreja, mas sem funcionar. Mas era igreja. Mas deixou de funcionar como igreja. Não teve um membro a mais. Assim que vamos ver. Vamos fazer um repasse de onde deixamos na semana passada. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 30. A igreja começou desta maneira, o apóstolo Paulo disse no verso 30, mas por ele estáis vós em Cristo Jesus, o qual nos foi feito por Deus, número 1, sabedoria, justificação, santificação e redenção, para que, como está escrito, o que se gloria pode gloriar-se, mas é no Senhor. Por isso nós nos gloriamos, mas no Senhor que nos gloriamos, não naquilo que nós alcançamos por nossos próprios méritos. Assim começou a igreja e depois, isto não se aceitou. Isto de que nos foi feito santificação, redenção, sabedoria, tudo isso foi rechaçado totalmente por causa dos apóstolos da circuncisão. E depois veio uma profecia que se encontra em Atos capítulo 20, e aí começa o recesso da igreja. Veja o que diz Atos capítulo 20. Este é um livro histórico que se escreveu onde Paulo, se fala de Paulo também, mas no verso 17. Capítulo 20, verso 17. Diz: enviando, pois, desde Mileto a Éfeso, fez chamar aos anciãos da igreja. Quando vieram a ele, lhes disse: vós sabeis como me comportei entre vós todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda humildade, com muitas lágrimas, e provas que me vieram pelas trapaças dos judeus. E como nada que fosse útil, evitei de anunciar-vos e ensinar-vos publicamente pelas casas, testificando a judeus e a gentios acerca do arrependimento para com Deus. Ele usa este termo porque a história estava todavia fresquinho ali, com ele falando, ensinando. Paulo ia em crescimento, não, depois ele diz que Deus deu a ele o ministério da reconciliação, que é o oposto ao arrependimento. Disse, agora, verso 22, agora eis aqui, ligado eu em espírito vou a Jerusalém, sem saber o que lá vai me acontecer, salvo que o Espírito Santo por todas as cidades me dá testemunho, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas de nenhuma coisa faço caso, nem estimo preciosa minha vida para mim mesmo, contanto que acabe minha carreira com gozo, e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça, da lei de Deus. Da graça de Deus. E agora, eis aqui, eu sei que nenhum de todos vós, entre quem eu passei pregando o reino de Deus, o reino não é fora da terra. Ele pregava o reino com as pessoas, porque o reino de Deus é para com as pessoas que têm carne e ossos. Diz, verá novamente meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque não evitei de anunciar-vos todo o conselho de Deus. Portanto, observai por vós e por todo o rebanho em que o Espírito Santo vos pôs por bispos, para apacentar a igreja do Senhor, a qual ele ganhou pelo seu próprio sangue. Porque eu sei, e aqui está a profecia, esta é uma profecia, eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos vorazes, que não perdoarão o rebanho. E dentre vós mesmos se levantarão homens que falem coisas perversas, para arrastar atrás de si aos discípulos.
Portanto, velai, lembrando-vos que por 3 anos, de noite e de dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. E agora, irmãos, vos encomendo a Deus e à palavra de sua graça, que tem poder para não edificar, senão sobre edificar-vos e dar-vos herança com todos os santificados. Nem prata, nem ouro, nem vestido, de nada disso cobicei. Antes vós sabeis que para o que me foi necessário a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Em tudo vos ensinei que, trabalhando assim, se deve ajudar aos necessitados e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse: mais bem-aventurado é dar do que receber. Quando ele disse estas coisas, se pôs de joelhos e orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e lançando-se ao pescoço de Paulo, doeram-se em grande maneira pela palavra que disse, de que não veriam mais seu rosto, e o acompanharam ao barco. Esta é a história de um homem que Deus escolhe para escrever um fundamento, e por mais que trabalhe, não consegue alcançar nada. Não podia convencer ninguém. E depois que ele, o que havia edificado, o que tinha, depois vem e diz: eu sei que depois da minha partida, se eu parto, acaba a graça. Uma vez o apóstolo sai, acaba a graça, não se pode pregar mais graça, porque isso é um dom que capacitou somente a ele para pensar nisso, na graça. E de fato aqui diz: nem ouro nem prata estão com as mãos eu trabalhei, ainda que, por outro lado, ele disse que tu não podes pôr mordaça nos bois que trilham, é honesto que ele vivesse do altar. O que acontece é que ele tinha tanta perseguição que todo o dinheiro que entrava os apóstolos da circuncisão levavam. Então ele tinha que trabalhar com suas mãos para manter aos que estavam com ele, porque ele tinha um grupo de pessoas. Agora, aqui nos diz, e nos fala bem claro, que a razão pela qual estamos entendendo a graça agora era porque ele mesmo profetizou que depois de sua partida não se iria pregar mais a verdade. Diz que deles mesmos entrariam lobos vorazes que não perdoariam o rebanho e que os escravizariam e vão escravizar a igreja. Por isso, se você não está em notar em Gálatas, busque Gálatas capítulo 2 para que você veja como eles escravizavam e não perdoavam o rebanho. E de onde vinham os que faziam este trabalho? Estamos agora falando de educação cristã. Com esta educação não há muita emoção, senão que há informação, mas vai te ajudar para que não te enganem, para que tu saibas a história. Uma vez tu tens conhecimento da história, tua fé está mais ancorada, está mais alicerçada, o porquê existe um ministério como este hoje. Agora, em Gálatas capítulo 2, veja como diz o apóstolo, no verso 4, veja como diz: e isto, apesar dos falsos irmãos introduzidos às escondidas, que entravam para espiar nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para reduzir-nos a quê? Aos quais nem por um momento nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse convosco. Mas dos que tinham reputação de ser algo, ou que tenham sido em outro tempo, nada me importa. Deus não faz acepção de pessoas. A mim, pois, os de reputação, nada o quê? Ou seja, Paulo nos está dando aqui as evidências de onde saiu o engano. Os que vinham de onde? De Jerusalém. E aqui vinham a espiar a liberdade que temos em Cristo Jesus.
você nunca venha aqui espiar nada. Porque o que espia em meio de um ambiente como o nosso é para reduzir a escravidão. Aqui cada um leva a sua própria carga. O apóstolo Paulo pregava a liberdade gloriosa, mas de Jerusalém os apóstolos escutavam: olha, o que ensina o apóstolo? Olha, se parece a nós, hein? Que por aí perguntam: e o que te ensinam aí? Se aí não te proíbem, se aí não te dão mandamentos, quais são os requisitos de membresia? Os requisitos de membresia é ser escolhido, crer, selado com o Evangelho, o Espírito Santo da promessa. Mas por causa do dano que tinham os apóstolos em suas mentes por causa de Moisés, eles enviavam crentes às escondidas, ou seja, que vinham e faziam parte da congregação e tinham que se dizer abençoado com o crente Abraão, eles diziam, porque o propósito deles era espiar, cumprindo a profecia que Paulo disse: depois da minha partida, vão entrar lobos vorazes, que não perdoarão o rebanho. Temos o quadro claro do que o Senhor está nos mostrando. E de onde vinham esses que iriam reduzir a igreja à escravidão? De Jerusalém. E o que havia em Jerusalém? Os 11 apóstolos, Pedro, chefe da circuncisão. Por isso o mundo inteiro foi reduzido à escravidão. Porque quando o Vaticano, entendendo que Pedro foi o primeiro Papa, que com muito orgulho, os católicos dizem que ele foi seu primeiro Papa, com muito orgulho dizem: nosso Papa, o primeiro foi nada menos que Pedro, que andou juntamente com Jesus Cristo. E que bom que o tem tão claro para nós sabermos o enganado que eles estão. Sim, porque Pedro, quem estava em Jerusalém? Pedro. Eu te digo, é incrível que o mundo não tenha acordado. Por isso nós temos que tapar bocas. E como vamos tapar as bocas? Veja que alguém dirá: porque vai um anjo do céu e toque uma trombeta bem grande. Não. Deus sempre usa os mesmos princípios. Eles, para enganar, usaram os princípios de pouco a pouco. Eles não tinham rádio, não tinham televisão, não tinham nem imprensa. Assim que foi um trabalho de um a um. Nós, pois, fazemos a mesma coisa, um a um. A única coisa é que nós temos a tecnologia. Todos os meios de comunicação. Certo? Eu não sei nem de que eu vou fazer com dinheiro, porque é um projeto de fé. Eu não tenho um pressuposto feito. Se tem um pressuposto, pode me dar por fazer dano. E temos que fazer porque Deus quer tapar a boca ao mundo religioso. E Ele vai fazer. Vai fazer. Por isso as pessoas não entendem a divisão que nós fazemos das 14 epístolas de Paulo. Porque as 14 epístolas de Paulo, aí Satanás está derrotado, aí não há pecado, aí não há temor, não há maldição, não há engano. E essas 14 epístolas são as que decodificam a verdade. Eu antes pensava que todos os livros de Mateus em diante eram parte do Novo Testamento. Quantos pensavam assim? Ou seja, eu dividi o Velho Testamento até Malaquias. Então, cometi o erro de pegar esses 27 livros e metê-los na panela e fazer a mistura. E eu jurava que estava na verdade. E todo o povo protestante julga que esse é o novo pacto e então bebem. O problema são os efeitos.
Os efeitos são bem danificadores. Agora, Paulo advertiu: depois de minha partida, a igreja é congelada e não se fala mais de graça. Se escondeu a verdade. Olha, isto aconteceu há quase 2000 anos e é para nós um ingrediente de informação tremenda, porque Lucas, veja que Lucas nos deixa. Lucas foi quem escreveu este livro, Dr. Lucas, e viajava com Paulo. Então, ele escrevia tudo o que via. E, naturalmente, por isso é que diz aí, arrependimento, porque ele escrevia Lucas e Lucas estava imitando o que falavam os demais apóstolos. Paulo, quando escreve, ele diz: não, o ministério que me deram foi o da reconciliação. Mas quando Lucas escreve, ele diz: não, aqui todo mundo está se arrependendo, vamos meter aí. E escrevia como pensava, mas ele não fracassou em deixar-nos a informação escondida. Tudo isso está escondido por aí. Veja a condição deles. Vamos a Atos novamente, capítulo 21, em vez do 20, porque isso, no 20 está a profecia de que a igreja ia ser enganada. Então, em Gálatas nos diz que de Jerusalém vinham falsos irmãos para reduzir-nos à escravidão. Mas no próximo capítulo, Lucas nos dá mais evidências. Veja o que ele diz no verso 17, 21, 17. Quando chegamos aonde? E então diz aqui no verso 17, quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com gozo. Quer dizer que já chamavam a eles irmãos. Eram convertidos. E então veja aqui que estava reunido aí. No dia seguinte, Paulo entrou conosco a ver a quem? Esse é Tiago, o irmão de Jesus de Nazaré, filho de Maria. Pesou 7 libras quando nasceu. Jesus de Nazaré pesou 8, mas quando Maria teve a Tiago, e Judas pesou 6 libras. Não o Iscariotes, Judas, irmão de Jesus. Porque já teve mais filhos. Essa mentira que foi dada ao povo católico de que Maria só teve a Jesus. Mas se era casada, ela podia ter mais filhos. Honroso seja em tudo o matrimônio, ela teve mais filhos. Mas os católicos, não, e só foi Jesus. Que ele não teve mais irmãos. Ele já teve vários filhos, ela. E Tiago era um deles. E então estava ali Tiago, e se encontravam reunidos todos os anciãos. Quer dizer que Paulo chegou a este grupo de crentes em Jerusalém. E quando chegou, Tiago, que escreveu, Tiago, que era o vice-presidente, assistente da circuncisão. Pedro foi encomendado o evangelho da circuncisão e Tiago era o assistente. Pois ali chegou Paulo. E tão logo chegou Paulo, veja o que os chamados cristãos recomendaram a ele, a Paulo. Veja como diz, verso 21 em diante, veja como diz. Capítulo 21, verso 21. Mas foi informado quanto a ti, que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios a apostatar de Moisés, que isso é mal. Para Tiago era mal. Para os irmãos de Jesus, os chamados cristãos de Jerusalém, estava demonstrando uma queixa. Você está ensinando os judeus a apostatar de Moisés? Diz, dizendo-lhes que não circuncidem a seus filhos, e eles são líderes da circuncisão. E Paulo está dizendo, nos dizem que tu dizes que não se circuncidem os filhos. Diz,
nem observem os costumes. Tu dizes que não tem que tomar a Santa Ceia, que não tem que comungar, que não há que batizar-se. Essa é uma queixa que apresentaram a ele. Diz, verso 22, o que há, pois? A multidão se reunirá por certo, porque ouvirão que viestes. Faça, pois, isto que te dissemos. Há entre nós 4 homens que têm obrigação de cumprir voto. Toma-os contigo, purifica-te com eles. E paga os seus gastos, para que raspem a cabeça. Essa é a recomendação dos apóstolos ao apóstolo Paulo. Por isso, quando ele disse que mas por ele estáis vós em Cristo Jesus, que nos foi feito sabedoria, santificação, eles não entenderam. Ao contrário, veja o que diziam a Paulo: rapa a cabeça, você tem que fazer os nossos costumes, purifica-te. Quando Paulo disse, ele está completo em Cristo, agora tem que purificar com rituais judaicos. Diz, toma-os contigo, purifica-te com eles e paga seus gastos. Olha, ainda cobram por essas coisas, hein? É como para batizar crianças que cobram, verdade? Para que se raspem a cabeça e todos compreenderão que não há nada do que se informou acerca de ti, senão que tu também andas ordenadamente guardando a graça. Guardando o quê? Tu sabes o que falava Paulo? Mas essa é uma vergonha o que fizeram com Paulo. Dizer a ele para que todos pensem que tu andas ordenadamente guardando a lei. E é uma vergonha para esse montão de hispanos que estão caindo no judaísmo, esse dos grupos messiânicos. Então eles têm um indivíduo que começa a ler sobrenomes, se tu és Torres com S e não com Z, possivelmente toda a tribo de Benjamim tu és. Ou se tu és Hernandes, ou se tu és este, começam a pegar nomes para judaizar. E tem gente por aí que estão tão vazios, não estão definidos em suas vidas, que dizem, olha, é uma boa mudança que me vem bem agora, eu sou judeu. Então, o recesso da igreja, para que tu tenhas nota e memória, está em Atos, capítulo 20, onde acabamos de ler. Para que tu saibas que aí Paulo profetizou a saída dele. Que ele aí terminou, aí a igreja terminou, foram enganados, foram reduzidos à escravidão. Assim que se tu vens vindo a uma igreja por muitos anos, você estava perdendo tempo. Porque não havia igreja, os católicos não são cristãos. Quem te disse que um católico é cristão? Os batistas não são cristãos. Os pentecostais menos. Os mormons, isso não são cristãos. Testemunhas de Jeová. Não haviam cristãos. A igreja cessou. Paulo profetizou, entrarão lobos vorazes. Então, o começo da igreja está em 1 Coríntios 3,10. Aí volta, reabre a igreja. Digo, se profetiza de que a igreja iria abrir. 1 Coríntios 3,10. Bom, 4, 5 e depois 3,10. 1 Coríntios. Havia tanta confusão com isto que Paulo teve que escrever assim. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 5. Assim que, aí estamos todos. Assim que não julgueis nada antes do tempo.
Havia confusão. Se esqueceram de que Paulo profetizou, de que havia algo mal, de que haviam matado a Paulo, porque eles não são. Mataram, não apenas criaram dificuldades. Os 11 apóstolos que ficaram, incluindo a Matias, que sabe Deus onde é que ele foi parar, ninguém sabe. Eles planejaram matar a Paulo e o mataram. E isso punha em dúvida muitas coisas, porque diziam, bom, em que é que passamos? Paulo dizia, não julguem nada antes do tempo. Vai chegar um tempo na história onde vai se julgar tudo. E veja o que diz, assim que não julgueis nada antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual aclarará também o oculto do quê? Porque trevas foi o que entrou na igreja. A reduzi-los à escravidão, houve trevas, que ninguém conhecia a verdade. Diz, o qual aclarará também o oculto das trevas e manifestará as intenções das mentes, dos corações. E então cada um receberá seu louvor de Deus. Quer dizer que todas essas dúvidas de 2000 anos, quando o Senhor viesse com um ministério como este para aclarar, o que eu faço essa noite? Aclarando coisas que não se haviam aclarado. Por isso entendemos que este ministério é a vinda do Senhor em informação. Porque há diferentes etapas dessa vinda. Em informação, transformação. E depois, isto Isaías profetizou também. Mas vamos a 1 Coríntios 3,10. Veja o que diz aí no verso 10. Aí mesmo. Diz, conforme a graça de Deus que me foi dada, eu, como perito arquiteto, pus o fundamento. Quer dizer que os apóstolos não puseram nenhum fundamento. Porque se eles falavam de Cristo, agora Paulo chega depois e diz, eu, como perito arquiteto, pus o fundamento, qual é Jesus Cristo. Então, eu penso que alguns amigos de Paulo teriam dito, esqueça de Pedro. Eu estou certo que Pedro, esse apóstolo não fez nada aqui. Está enganando. Porque ele apareceu como um abortivo, já os apóstolos trabalharam, haviam evangelizado seu evangelho falso por toda a Ásia. Mas depois que Paulo aparece depois e diz, não, eu sou o perito arquiteto. Eu pus o fundamento. Veja, ele não disse eu pus a igreja. Ele não pôde levantar a igreja. Ele o que deixou foi o fundamento da igreja. E então, profetiza então, diz, e outro edifica em cima, mas cada um veja como sobre-edifica. Se eu tenho um montão de líderes a nível mundial e a nível local, que eles olham, eles não se atrevem a edificar. Eles sobre-edificam e olham com muito cuidado como sobre-edificam. Por isso, quando eles param aqui e falam, eles estão sobre-edificando. Porque se eles não dizem algo que eu disse, então não estão olhando como sobre-edificam. Se acrescentam, então não estão olhando como sobre-edificam. E todos vocês têm que sobre-edificar, dizendo o mesmo para manter a unidade do Espírito. Ou seja, que aqui não é como essas sinagogas por aí, que cada um tem sua revelação. O professor da escola dominical tem uma revelação, a outra teve um sonho, o outro teve uma revelação, este teve profecia, e todos estão, cada um por seu caminho. Aqui essa lei, aqui não se pode violar aqui você não tem opinião nem voto. Aqui você não pode, opinar de forma de pergunta. Por isso que Deus fala com você está equivocado, Deus não fala, Deus nunca viola seu princípio. Se Deus fala contigo, a parte de mim, Deus está violando um princípio, por então quando eu falo, eu fico mal. E aquele que falou fica mal também, porque senão aparecem dois, falou comigo, não, falou comigo.
Mas então ficamos, onde é que está a unidade do Espírito? Deus pode dar-te advertência de tua vida pessoal. E Ele te fala, veja, isso é assim, olha, mas falar-te doutrinalmente não pode, porque Ele viola um princípio. Isaías 54 e terminamos. Às vezes eu recebo cartas internacionais, olha, apóstolo, e me dão recomendações, e tem suas revelações pessoais, e eu, por cortesia, por proceder, você sabe. Eu digo, olha, envio uma cartinha, olha, recebi sua carta, eu ali, segue adiante, segue crescendo em graça. Imagina, o que eu posso falar? Há outros que têm suas próprias epístolas. E juram que Deus lhes falou. Mas não concorda. Cedo ou tarde, olha assim, isso não se pode. Está fora do fundamento. 54, verso 1 ao 17. Esta é uma profecia. Está falando aqui de Sara. Está falando abençoado com o crente Abraão. Está falando de Sara, porque Sara era estéril. E foi dito a ela, regozija-te, ó estéril, tu que não dás à luz, porque vais ter muitos filhos. Veja como diz, regozija-te, ó estéril, a que não dava à luz. Levanta a canção e dá voz de júbilo, a que nunca esteve de parto. Porque mais são os filhos da desamparada que os da casada. Disse o Senhor, alarga o sítio de tua tenda, e as cortinas de tuas habitações sejam estendidas, não sejas escassa, alarga tuas cordas e reforça tuas estacas, porque te estenderás à mão direita e à mão esquerda, e tua descendência herdará. Está falando desses tempos, porque as nações para esse tempo eram um punhado de gente que havia por lá. Herdará nações e habitará as cidades assoladas. Não temas, pois não serás confundida. Está falando aqui da igreja. E não te envergonhes, porque não serás afrontada, senão que te esquecerás da vergonha de tua juventude e da afronta de tua viuvez, não terás mais memória. Porque teu marido é teu fazedor, o Senhor dos exércitos é seu nome, e teu Redentor, o Santo de Israel. Deus de toda a terra será chamado, porque como a mulher abandonada e triste de espírito o Senhor te chamou, e como a esposa da juventude que é repudiada, disse o teu Deus, por um breve momento te abandonei. Em breve, 2000 aninhos, o Senhor fala assim, em breve, nós, purados aqui para alcançar o mundo, imagina, vão 17, 18 anos, não posso esperar mais. Diz, por um breve momento te abandonei, mas te recolherei com grandes misericórdias. Quando ele diz que ele em ti é justiça, sabedoria, santificação, redenção, isso é grandes misericórdias. Com um pouco de ira escondi meu rosto de ti por um momento. 2000 anos, alô. Mas com misericórdia eterna terei compaixão de ti, disse o Senhor teu Redentor. Porque isto me será como nos dias de Noé, quando jurei que nunca mais as águas de Noé passariam sobre a terra. Assim jurei que não me aborrecerei contra ti, nem te repreenderei, porque os montes se moverão e as colinas tremerão, mas não se apartará de ti minha misericórdia. Salvo sempre salvo. Nem o pacto de minha paz se quebrantará. Disse o Senhor, o que tem misericórdia de ti, pobrezinha, fatigada com tempestade. Assim fez a religião, assim são os católicos. A ti te tinham fatigado. Muitas vezes você estava aqui e não podia nem funcionar. Olha, eu vou ao diabo até tarde. Pobrezinha. Está falando aqui de homens e mulheres, não só de mulher que está falando. É a igreja, a esposa. Pobrezinha, fatigada com tempestade, sem consolo. Aqui viria o Consolador.
Por isso foi que ele prometeu o Consolador, porque estava sem consolo. Eis aqui que eu alicerçarei tuas pedras sobre carbúnculo e sobre safiras te fundarei. Tuas janelas porei de pedras preciosas, tuas portas de pedras de carbúnculo, e toda a tua muralha de pedras preciosas, e todos os teus filhos serão ensinados pelo Senhor. Você se lembra? Todos que são ensinados por Ele. E se multiplicará a paz de teus filhos, com justiça serás adornada. Ele foi que o quê? Feito justiça, justificação. Estarás longe de opressão, porque não temerás. O espírito de quê? De amor, de poder e domínio próprio. E de temor, porque não se acercará a ti. Se alguém conspirar contra ti, o fará sem mim. O que contra ti conspirar, diante de ti cairá. Olha! Eis aqui que eu fiz ao ferreiro que assopra as brasas no fogo e que saca a ferramenta para a sua obra, e eu criei o destruidor para destruir. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e condenarás toda língua que se levante contra ti em juízo. Esta é a herança dos servos do Senhor, e sua salvação de mim virá, disse o Senhor. Olha! A igreja começou, a igreja cessou e a igreja reabriu suas portas. Existe a igreja do Senhor, é aqui a igreja do Senhor. Vocês, vamos estar em pé, saúde a teu irmão. Chama a igreja a teu irmão. Tu és a igreja do Senhor, diga isso.